Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. E estamos num dia muito significativo, o dia de hoje, o dia das mães. Daqui a pouco vamos também homenagear você, mamãe. Então eu sei que muitos de vocês estão aí se preparando para o almoço que os seus papais estão fazendo. Mas não saiam antes. Não saiam antes da hora. Eu prometo que a mensagem ela vai terminar a tempo, de que todos consigam cumprir com sua agenda social. E que a gente possa agora ter também um tempo de reflexão à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de continuar nessa série de mensagens falando sobre a reconciliando as gerações através da temática Pontes no Tempo e falar um pouco mais sobre o nosso papel como pais, como mães. Nós hoje vivemos dentro de uma realidade de famílias multiformes. Tem famílias compostas por um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, nenhum pai, nenhuma mãe. Hoje existem realidades muito diferentes, mas independente dessas realidades, existe um chamado, uma essência, um papel que devemos cumprir como pais, como mães, que precisamos entendê-las. E você pode estar sentado aí dizendo assim, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas você é filho. Se você está aqui hoje, é porque, de alguma maneira, houve um pai e uma mãe que se envolveram para que a sua existência acontecesse, e você tem um papel especial também nesse sentido. Há um papel que foi dado a você, um legado que foi entregue, e que você precisa também refletir sobre esse legado. Não estou dizendo que você precisa ser um pai, precisa ser mãe, e você não ouviu a minha mensagem do domingo à noite, da semana passada, procure lá no nosso canal no YouTube, que lá também eu digo para você que ser pai, ser mãe, não é uma obrigação, mas é uma missão, é uma convicção que vem de Deus para o seu coração. O que eu quero hoje é tratar um pouco de um assunto mais importante nesse sentido, que é a presença, a nossa presença como pais, como mães, dentro de um mundo cada dia mais de ausência. Então, se eu posso escolher um título para a minha mensagem, eu quero escolher Pais Presentes em um Mundo Ausente. O fato é que nós vivemos numa era de hiperconexão digital, mensagens instantâneas, vídeos curtos, redes sociais, notificações constantes, e ainda assim talvez nunca tenhamos sido tão ausentes uns com os outros dentro do nosso próprio lar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, a partir de um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e depois nós vamos ler o capítulo 3, os versículos 14 e 17. Se você tem acesso à Bíblia no seu celular, ou se você a trouxe no papel, abra comigo então em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, e depois nós vamos ler o capítulo 3, o verso 14 até o verso 17. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim: Lembro-me de sua fé sincera, como era a da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice, e sei que em você esta mesma fé continua firme. Agora vamos para o capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber
o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos dirige, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina os nossos corações, dá-nos agora, Pai, entendimento da Tua palavra, que possamos aprender e aplicá-la às nossas realidades. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes já vimos uma cena semelhante, onde existe ali um pai e a mãe, e eles estão todos juntos, mas junto com seus filhos, mas estão ausentes ao mesmo tempo, cada um numa tela de celular. Quantas famílias você já deve ter visto num restaurante aguardando o prato principal e cada um no seu próprio celular, olhando a sua própria rede social? Essa semana eu estive num fast food desses dominantes da nossa sociedade de consumo e vi uma mãe que ela tinha, eu não sei quantos eram os filhos dela ali, mas eu acho que pelo menos um eram. Ela estava com 3 garotos. E eles já estavam comendo lá as suas batatas fritas, se saciando ali naquela gordura hidrogenada. Mas a mãe estava no celular, ela não tinha feito um pedido para ela, e eu fiquei observando, eu estava aguardando o meu pedido enquanto ainda ele estava sendo feito, e passaram-se pelo menos uns 15 minutos, e aquelas crianças lá comendo, brincando, se divertindo, dando risada, com o uniforme da escola, estavam talvez contando até algumas coisas engraçadas, o que deram errado na escola, mas a mãe não tirava o olho do celular. E eu fiquei ali, eu até tirei uma foto, mas eu não vou mostrar para vocês, mas eu achei impressionante. Eu sabia que eu ia pregar sobre isso, e aquilo estava na minha cabeça, e eu fiquei ali, até que eu sentei numa mesa atrás deles. E fiquei ali observando. E eu estava quase assim, cravando, que aquela mãe ia sair, sem ter nenhum momento conversado com aquelas crianças. No final, ela ainda desligou o celular e comeu umas batatinhas que sobrou de um dos meninos, conversou alguma coisa, trocou algumas palavras, mas saíram e foram embora. E isso é uma cena comum. Talvez acontece com você também, talvez eu também tenha, muitas vezes, eu lembro de algumas experiências em que às vezes eu não estava dando conta, e aí você fala assim, Tó, né, vai brincar no celular. Tó, né, fica aqui um pouquinho, vou ligar a TV para você, e a gente tenta uma distração para que muitas vezes dê conta da energia dos nossos filhos. É fato. Embora o desafio seja significativo, a Bíblia apresenta famílias que marcaram gerações porque escolheram viver com intencionalidade e presença ativa. O fato é que não existia celular na época que foi construído o texto bíblico. Não havia as distrações que nós temos hoje. Mas mesmo assim, é possível nós vermos que, apesar de todos os desafios que todas as gerações tinham, existiam famílias que, de alguma maneira, marcaram a sua geração porque escolheram viver com intencionalidade e presença ativa. E a palavra que eu quero aqui deixar para você é que você é papai, se você é mamãe, é que Deus deseja a sua presença ativa na vida do seu filho e da sua filha. Vou falar de novo. Deus deseja a sua presença ativa na vida do seu filho e da sua filha. Você que é pai e você que é mãe. E você que é filho, entenda que o seu pai e a sua mãe deve ter presença ativa na sua vida. Não é porque você já tem 18 anos, que você já tem, né, o seu carro, que o seu pai comprou para você, que ele abastece, mas que você é seu carro e que você volta para casa a hora que você quer, que você não vai ter mais palpite do seu pai e de sua mãe. Aprenda a ouvir a presença ativa
do seu pai e da sua mãe. Se você não quer mais a presença ativa do seu pai e sua mãe, você vai morar lá na Austrália, não é mesmo, Gil? Né? E mesmo assim, a Gil, eu sei que ela não deixa, né? Ela fica lá no pé. Porque é isso. Pai e mãe precisa ficar no pé. E a gente precisa entender isso. E eu tenho visto que hoje existe uma geração de pais e mães que estão desistindo. Estão terceirizando. Estão contratando. Estão entregando para profissionais, estão colocando em escolas. As escolas elas estão, de alguma maneira, se tornando cada dia mais musculosas para acolher, para atender toda a demanda, mas existe algo que Deus espera de nós, uma presença ativa. E presença ativa em momentos domésticos. Em momentos que a gente pode chamar de momentos informais do dia a dia, e que existe hoje, existe hoje uma ausência. Quando eu leio o texto de 2 Timóteo, nós vamos evocar uma história de um homem que está recebendo uma carta. Ele agora é um pastor de uma igreja. Timóteo, ele é pastor numa igreja na cidade de Éfeso. Uma cidade muito conhecida na sua época, uma grande capital, uma metrópole, e ele é um pastor de uma igreja importante. E ele recebe uma carta do seu mentor, a carta de Paulo. E Paulo, a trazer essa carta, ele tem ali são duas cartas, inclusive, nós estamos lendo a segunda carta de Timóteo. Paulo está encorajando, está de alguma maneira empoderando Timóteo. Mas antes de Paulo até falar a qualquer coisa a respeito daquilo que ele precisa fazer, Paulo, ele evoca a formação que Timóteo teve. Quando nós vamos olhar para o texto, a primeira coisa que Paulo ele destaca nessa presença ativa é uma presença ativa que transfere fé. Ele lembra Timóteo quem eram as pessoas que tiveram uma participação primordial na sua fé. Aquilo que Timóteo se tornou hoje tem muito a ver com aquilo que foi passado para ele quando ainda ele era uma criança. E aqui nós vemos o texto, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, lembro-me, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em quem? Na avó. Quem é vovó aqui? Levanta a mão. Ai, que bênção, ó. Que bênção. Habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Quem aqui é mamãe agora? Vamos ver aqui as mamães. Ei. Olha só que lindo esse texto. Paulo, ele fala assim, olha, eu lembro da sua história de vida. Eu lembro como tudo começou. Começou com Deus, que primeiro mexeu com uma mulher que era sua avó e com uma outra mulher que era sua mãe. A gente não sabe muitos quem era o pai de Timóteo. O que a gente sabe é que Paulo foi até uma região hoje conhecida como a Turquia, na Ásia Menor, como a gente chama hoje, e lá existia uma cidade chamada Listra. E lá Paulo visitou essa cidade e conheceu a família de Timóteo. Provavelmente essa família já era uma família de novos convertidos, mas talvez já não existia mais a presença física do pai. O pai já teria falecido, a gente não sabe. Mas os textos que contam em Atos da visita de Paulo à cidade de Listra, aonde Timóteo era natural, é que o pai de Timóteo era grego. E que a mãe e a avó tinham ali uma religião judaica, não necessariamente elas eram judias, mas elas se converteram ao judaísmo, elas seguiam aquilo que estava nas escrituras. E então Paulo, ele está ali falando, olha, independente se você não teve pai, se o seu pai foi ausente, se o seu pai abandonou, o fato é que existiu duas mulheres que foram extremamente significativas na sua vida. Se você está hoje ali como um pastor, nessa grande igreja na cidade de Éfeso, é porque tudo começou com uma fé autêntica da sua avó e da sua mãe.
Paulo, ele não começa exaltando o ministério de Timóteo ou a sua liderança. Ele destaca algo mais profundo, a fé viva que ele recebeu em casa. E qual é o ponto-chave? A fé é mais eficazmente passada quando ela é vivida e não é apenas ensinada. O que Paulo está falando assim? Você viveu essa fé. E de novo, tenho percebido que muitas vezes nós pais, nós estamos contratando pessoas para ensinar, para passar o tempo com os nossos filhos. Até mesmo a gente traz muitas vezes os nossos filhos na igreja para que eles sejam ensinados, para que eles sejam de alguma maneira formados, mas quanto tempo eles têm nas nossas casas, eles passam com a gente, o que eu tenho vivido com eles? E de novo, que fé que é essa que eu estou compartilhando com eles? É uma fé que eu professo da minha só boca, ou eles, meus filhos, estão vendo essa fé na minha vida? Será que da minha mesma boca, que quando eu me despeço dos meus filhos, que eu deixo eles para a escola, eu posso dizer, Deus abençoe, vão com Deus? Da minha mesma boca também sai uma outra maldição para um motorista, né, um mau condutor, ou para alguma coisa que acontece no meio do caminho? Será que no mesmo carro em que eu levo os meus filhos, da minha boca sai bênção e maldição? Os meus filhos estão vendo, eles estão percebendo, e eles não são ingênuos, eles começam a pensar, que fé é essa? Que é literalmente da boca para fora. Que exemplos práticos nós podemos ter para entender essa fé que ela não se transfere por download, ela se transmite pelo convívio, pelo exemplo, pela constância. Quando Paulo diz lá, olha, lembra da época que você estava lá com a sua avó, com a sua mãe, que eles estavam transmitindo para você, o que a gente pode fazer hoje? Que exemplos práticos eu posso dar? Uma mãe, por exemplo, que ora, ou um pai que ora com seus filhos antes de dormir. Que ora antes das refeições. Muito das orações dos nossos filhos serão copiadas das nossas orações. E eu vou dar uma dica para vocês. Às vezes eu peço para umas crianças, uns adolescentes orar. E se eles não estão sabendo orar, eu já estou sabendo que você também não está orando. Porque eles são reflexo. E você sabe do que eu estou falando, porque eles escolhem as palavras que a gente escolhe para orar. Eles falam, porque é a escola que eles aprendem. Então eu preciso fazer isso acontecer. Eu tenho visto uma experiência de um pastor que ele tem contado, e eu fiquei até pensando assim, que eu perdi essa oportunidade. Que quando ele está com os filhos bem pequenos, mas ele fala que ele está lendo a Bíblia com os seus filhos. Eles leem juntos, eles têm um tempo, uma agenda, não é todo dia, mas tem uma agenda na semana em que ele senta com o filho, ele abre a Bíblia, eles leem o texto bíblico juntos. E o filho hoje cobra, pai, hoje nós vamos ler a Bíblia juntos? Eu penso que muitas vezes a gente quer que os nossos filhos leiam a Bíblia. Fala, já leu a Bíblia hoje? Eu fazia muito isso. Eu falei, e aí, já leu? Mas lembra, a fé, ela vem pelo convívio. Eu tenho que ter essa agenda. Vamos ler junto. Mas não, né? A gente tem a série para terminar, para maratonar. Eu li um livro, não li ele inteiro, mas quero terminar. Um livro chamado Margem. Ele chama assim, o título do livro é Margem. É um médico americano, e eu creio que ele é cristão, porque conforme você vai lendo, você vai entendendo que ele tem uma fé cristã, e ele fala, através inclusive de argumentos científicos, que o progresso, ele trouxe para nós muitos benefícios, sem dúvida. O que nós vivemos hoje, tem muito daquilo que o progresso nos trouxe de benefícios, mas ele traz uma outra, como é que fala? Uma contraindicação, um malefício. Ele tira a nossa margem de tempo.
nós vamos perdendo a margem. Margem que seria um tempo que a gente tem de estar de boa. Você já percebeu que a gente conversa com as pessoas, assim, a gente fala, está sempre correndo, né? A gente até já usa. E aí, muita correria? Está tudo bem? Parece que a gente não para. Trabalho antigamente parava, né, no horário comercial. Hoje a gente leva o trabalho para casa, o WhatsApp não para, e se a gente não responde, a firma fica, né, fica cobrando, e a gente está o tempo todo fazendo coisas, a gente não para, a gente está sem margem. Por que a gente está tendo crise de ansiedade? Por que está tendo burnout? O livro ele diz isso, porque não tem margem. Porque quando a gente precisa de um fôlego, não tem. Porque quando a gente precisa assim, de um espaço, um break, né, uma parada, não tem. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Talvez a gente até hoje sofre as consequências, mas a gente precisa se despertar e voltar a ter essas margens. Voltar e simplificar um pouco mais. Se precisar diminuir o custo de vida, simplificar a vida, tem que simplificar. Porque a gente está perdendo margens de tempo de convívio, de exemplo, de constância. Na minha época de criança, a minha mãe teve a oportunidade de ficar em casa. Isso era bênção e maldição, né? Porque ela pegava no pé da gente, mas ela também pegava no pé da gente. A gente não vivia solto na buraqueira. Tinha mãe, né? O pai tinha que sair, tinha que trabalhar, Mas hoje a gente sabe que é o papel tanto do homem da mulher, muitas vezes entrar no mercado de trabalho para fechar a conta. Mas, ok, não estou falando que isso não pode acontecer. Mas, mesmo assim, então, articula, vê o que precisa, mas abre espaço para conviver com o filho e com a filha. Não podemos deixar de ter essa oportunidade de transferir a nossa fé. A outra parte importante desse texto, e aí eu já vou para o capítulo 3, é quando Paulo fala que essa presença, né, que transmite fé, ela também ensina com a palavra. O que significa isso? O texto lá em capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, pois desde a infância conhece as sagradas letras. Então, quem é filho aqui? Levanta a mão. Olha, todo mundo. Né? Coincidência. O que o texto está dizendo? Permaneça naquilo que você aprendeu. Eu tenho falado muitas vezes com algumas pessoas e a gente já vive num mundo cristão. O fato é esse. Todos envolvidos dentro. Então, assim, todos nós, de alguma maneira, já tivemos alguma experiência cristã. E às vezes eu vejo pessoas voltando depois de adulto para a igreja. E falam assim, eu era, né, da igreja tal. Esses dias veio alguém aqui fazer aquele certificado digital que precisávamos fazer para a igreja tal. E veio um fornecedor aqui, um prestador de serviço. E aí, papo vai, papo vem, e ele falou assim, essa igreja aqui tem culto que dia? Né? Aquela coisa assim, começou assim, eu falei, tem tal. Eu ia na igreja quando eu era adolescente. Aí depois eu fiz 18 anos, eu não voltei mais. Mas estou pensando em voltar. Então, percebe assim que faz sentido. Esses primeiros, principalmente você que é pai e mãe de criança pequena, de tudo que você puder investir para oferecer uma fé genuína, através de um convívio permanente durante as fases da infância do seu filho, é importante, porque ele vai dizer do versículo, mesmo quando seu filho ficar grande, não se desviará, voltará, porque ele vai lembrar que aquilo, ele começa a fazer uma contabilidade da sua vida e começa a ver que tem coisa que não fecha, que não vale a pena. Inclusive, essa pessoa com quem conversei, ele falou assim, eu até estava num relacionamento, agora eu terminei, nem quero mais saber agora, porque eu já vi que isso aí também não está rolando, porque eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. E eu não falei nada, ele só foi falando. Né?
Mas é isso. Por quê? Porque em algum momento ele entendeu, estava lá no coração dele. Timóteo aprendeu as escrituras em casa. A avó e a mãe ensinaram desde pequeno. Isso exige tempo, repetição, paciência. Vou falar de novo. Tempo, repetição e paciência. Exatamente o que a rotina moderna nos tenta roubar. E é verdade, porque cansa, irrita. Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não desista. Há uns 3 meses atrás eu participei de um velório onde um pastor estava sepultando seu pai. E é muito bonito quando a gente vê o filho falando do pai. E uma das palavras que me marcou naquele dia, ele falou assim: o meu pai era uma pessoa persistente. O meu pai nunca desistiu. E às vezes eu vejo as mamães, vocês são honradas e são privilegiadas assim, e admiradas, porque eu acho que vocês, mamães, vocês são as que têm mais resiliência. Esses dias apareceu na mídia aí um menino que foi preso. E a mãe foi na delegacia e ela chorava. Ela falou assim: eu não criei meu filho para ser preso. E ela ainda pediu perdão para as pessoas, pela vergonha que o filho dela estava fazendo. Agora pergunta onde está o pai dessa criança. Porque aquela mãe, ela não está desistindo do filho dela. Está dando tudo errado, mas ela continua. Nem que ela tiver que buscar o filho na delegacia, ela vai. Mas e os homens? Nós somos os primeiros a desistir. A minha esposa faz. E não é isso. Eu tenho que tomar a iniciativa. Eu, como homem, a minha liderança é tomar a iniciativa. Não é eu mandar em tudo. Mas eu ser o primeiro, aquele que percebe que está faltando alguma coisa. Puxa, a gente não orou hoje na refeição, vamos orar. Às vezes já acabou a refeição, então agradece, não faz mal. Mas puxa, olha gente, correria aqui, né? Chegamos tarde, o pastor ficou falando demais, acabamos... Mas olha, antes da gente levantar, vamos orar, vamos agradecer. O pai faz isso. E às vezes a gente larga a mão, a gente desiste. E a repetição, gente, repetição. Cada vez que a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente vai percebendo o quão é importante a repetição, né? Ainda mais você que vai na academia depois de 50 anos. Tem jeito. É assim que a coisa funciona. Paciência, repetição, tempo. E a vida moderna tira da gente o quê? Essas margens. Quando os filhos veem os pais priorizando a tela em vez da conversa, o trabalho em vez da comunhão, eles aprendem o quê? Mesmo sem palavras, estamos ensinando algo todos os dias. Aquela mãe que estava ali naquela lanchonete com aqueles meninos, ela estava ensinando para os seus filhos ali. E aquele é a melhor lição que se pode dar para uma criança, para os meninos. Nós precisamos pensar mais sobre isso. Ao mesmo tempo, essa aqui era outra coisa, que eu usei o template, esqueci de apagar essa tela. Mas a ideia é, a última coisa que eu quero falar. Essa presença, ela ilustra a nossa fé. Essa presença, ela precisa ser uma presença que ensina a Bíblia. Essa presença precisa apontar para Cristo. E esse versículo, ele está no texto, mas a gente não leu. Esse texto ele está no capítulo 2, o verso 1, que diz assim: portanto você, e aí é Paulo falando para Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí eu também quero usar essa expressão, portanto você, mamãe, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vovô, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Porque, ao mesmo tempo, todos nós somos falhos. Todos nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos ser.
E às vezes a gente vai olhando e a gente talvez se arrependa de muita coisa que não fez, que deixou de fazer. Mas agora Paulo, lá no fim, ele está dizendo o seguinte, olha aí, não olhe para aquilo que não deu certo, mas olhe para a graça, porque existe um Deus que é gracioso, que aonde mesmo abundou o pecado, superabundou a graça. E mesmo quando nós não somos tão intencionais e as coisas não dão certo, a gente ainda pode contar com a graça de Jesus, que faz aquilo que a gente não é capaz de fazer. E é isso que a gente tem que permanecer, a gente não pode desistir. A missão dos pais não é apenas transmitir valores ou corrigir comportamentos, mas apontar continuamente para Jesus, a fonte da graça e a transformação. É na convivência diária que os filhos aprendem onde buscar força, consolo e direção. E como isso se traduz nas nossas rotinas diárias? Isso se traduz através de exemplos que inspiram. A mãe que transforma a rotina em devoção. Em meio à correria, ela convida os filhos para orar antes da escola. Compartilha um versículo durante o café da manhã. Pequenos gestos que formam uma espiritualidade sólida e constante, mas que é abundante de graça. Que entende que às vezes as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Então, muitas vezes também eu percebo que às vezes há uma rigidez, há um desejo que os nossos filhos se encaixem naquilo que a gente gostaria que eles fossem. E muitas vezes eles também não vão se encaixar, eles não vão talvez suprir as nossas expectativas, colocar também sobre os nossos filhos toda a nossa projeção, aquilo que a gente gostaria de ter feito e quer que agora os nossos filhos... Calma, vai devagar. Confia. Isso tem muito a ver também com pedir perdão para os nossos filhos. Por muitas vezes sermos até rígidos demais, de cobrar demais. Eu peço perdão até hoje. Porque um tirava 10 e o outro tirava 9. E eu falava assim, por que ele não tirou 10? Porque a gente não celebra muitas vezes, a gente fica muito focado na performance. E performance não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é a graça. É a graça. Por isso a gente precisa entender que quando a gente passa do ponto, o mais maduro tem que reconhecer que errou. E às vezes a gente fica todo frustrado com os nossos filhos, mas quando são os mais maduros, a gente que precisa entender que temos mais tempo de relacionamento com Deus, tem que recuar. Temos que ser graciosos. Pais que pedem perdão para os seus filhos, após perder a paciência, ele se ajoelha e pede perdão, mostrando que todos carecem da graça de Deus, inclusive os pais. Com isso, ele ensina que o evangelho é mais forte que o orgulho. Os pais que celebram a bondade de Deus em pequenas vitórias, ao invés de apenas valorizar boletins e conquistas, eles celebram as atitudes de bondade, generosidade, a fé dos filhos. Apontam que o caráter semelhante ao de Cristo vale mais que troféus. A família que serve junta aos sábados se envolve em ações sociais na igreja, no bairro, ensinando seus filhos que a fé se vive com as mãos e com os pés. A presença deles na vida de outros aponta para que Cristo ama e acolhe e serve. Avós que intercedem diariamente pelos seus netos, mesmo que eles ainda não entendam tudo sobre fé, ela planta sementes de oração e testemunha acreditando que a graça de Cristo os alcançará no tempo certo. Quando pais vivem fortalecidos na graça de Cristo, sua presença se torna um espelho que reflete Jesus, não como um ideal distante, mas como um Salvador presente que sustenta, perdoa e transforma. Não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que entendem a graça de Deus e que vivem um dia de cada vez, confiantes na graça do Senhor. Charles Spurgeon foi um pastor batista do século XIX, século XVIII, XIX, não me lembro agora. Mas ele tem uma frase que diz assim: treine a criança no caminho em que ela deve andar, mas certifique-se de andar nesse caminho também. Porque não adianta nada
E as nossas crianças estão mais sabidas do que nunca. Eles estão percebendo se nós somos coerentes ou não com aquilo que nós estamos intencionando com os nossos filhos. E diante até das nossas rotinas e a nossa realidade, hoje nós sabemos também que os vovôs muitas vezes participam ativamente da criação dos filhos. Então tem uma coerência, tem um alinhamento. Os pais, os avós reforçando, né? Aquela coisa que o avô estraga o filho, o neto. Você pode fazer agrados, mas tem que ser coerente. Principalmente quando os seus filhos, eu falo para os vovôs, né? Estão tentando levar os netos pelo caminho. Também não alopra, por favor. Eunice e Lloyd foram mães e avós presentes. E Timóteo se tornou quem ele se tornou, porque começou com a fé da sua mãe, Eunice, e da sua avó Lloyd. Presença que transfere fé, presença que ensina com a palavra, presença que aponta para Cristo. Dessa maneira, eu tenho certeza que a gente pode se tornar mais presente e menos ausente. E, de novo, toda mudança começa comigo mesmo. Eu não tenho poder para mudar ninguém, a não ser o pouco que eu tenho de força é para mim mesmo. Então comece a repensar o seu tempo de tela, o seu tempo de distração. Valorize o tempo que vocês têm, por mais que seja pequeno, mas o tempo juntos. Valorize, crie pequenas memórias, se divirtam juntos, deem risada. Mas façam isso sempre entendendo que existe um Deus que deseja isso e que Ele está cooperando para que isso aconteça. E que as coisas têm o seu lugar. E eu quero fazer aqui uma oração final. Senhor, ajuda-nos a sermos pais e mães que vivam a fé, ensinam Tua palavra e apontem para Jesus com nossas vidas. Que sejamos presentes em um mundo ausente. E que os nossos filhos vejam em nós a Tua presença. Amém. Se você está aqui hoje, é um filho que está chegando no meio da vida, não despreze tudo aquilo que o seu pai e sua mãe fizeram por você. Tudo aquilo que vocês tiveram condições de aprender, a fé que foi transmitida a vocês, eu entendo que Deus quer fazer algo com vocês. Não é só para vocês serem simples profissionais, gastarem todo o salário de vocês com férias, mas Deus quer levantar homens e mulheres que tiveram pais e mães, que fizeram de tudo, se sacrificaram, para que vocês levem a palavra, o Evangelho. E que vocês possam usar tudo isso para o reino de Deus. Quando a gente vê imagens, como a gente viu de Guiné-Bissau, é muito pouco que a gente está fazendo. A gente pode fazer muito mais. Existem muitas necessidades nesse mundo. E eu acho que a gente está se distraindo com aquilo que Deus já nos deu, quando nós deveríamos repartir com outros que não têm nada. Mas a gente também quer repartir alegria, a gente quer repartir honra, quer repartir amor. Eu quero chamar as crianças para elas virem aqui, porque elas estão enlouquecidas. Porque elas prepararam um presente especial para as mamães. E eu queria convidar que as mães que estão presentes fiquem em pé, para que elas possam ser homenageadas. Algumas terão um presente especial feito pelos seus próprios filhos. Mas todas as mães receberão um presente especial do nosso núcleo Nova Geração, representado aqui pelo Primeira Kids. Certo, Benício? Achou sua mãe? Pode ir. As mães que receberem os seus presentes podem sentar, para que a gente possa identificar as mães que ainda estão em pé.
Tem mãe em pé ainda aí. Esse é apenas uma lembrança para reconhecer o papel tão importante que as mães têm nas nossas vidas. E nós ficamos muito felizes de poder homenageá-las hoje nesse dia. A mamãe que já ganhou o presente pode se sentar. E nós vamos cantar uma canção juntos agora. Nós estamos indo para o final do nosso culto, do nosso tempo de celebração. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, mães. Mães são mães de várias maneiras. São as mães dos nossos filhos, das nossas filhas, mas também são mães de oração. São mães que se dedicam, acolhem outros, mães do coração, que têm outros filhos do coração, acolhem sobrinhos, acolhem netos. Mães, vocês são muito especiais, são essenciais nas nossas vidas. E nós louvamos a Deus por cada uma de vocês. Caso você também não tenha sua mãe aqui hoje, eu quero desafiá-lo a entregar a sua mãe em oração. Essa semana, conversando com um homem já profissional, ele falava da ausência que ele tem, o sentimento de estar longe da mãe. E eu falei para ele assim: você ora pela sua mãe? E ele falou: não. Então, comece a orar. A melhor coisa que você pode fazer pela sua mãe é orar por ela. E ela vai ficar muito feliz de saber que você está orando por ela. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui nesta manhã, por podermos ter esse tempo em família. Senhor, mais do que uma família de carne e osso, sangue, nós somos uma família, Pai, que foi reunida pelo amor de Deus, pela graça de Jesus. Ajuda-nos a entender, Senhor, o nosso papel como igreja local, abençoando famílias, alcançando filhos, trazendo, Senhor, reconciliação para homens e mulheres, pais e mães, filhos e filhas. Que o Senhor nos dê, Senhor, cada dia mais entendimento do nosso chamado, do nosso propósito. Não nos deixe, Senhor, se perder nas distrações, mas ajuda-nos a ser presentes em nossas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.